Olá, o Senado agora está começando. O governo comemorou a manutenção de mais de 20 vetos presidenciais. A oposição disse que foi apenas uma vitória parcial. Veja como repercutiu a sessão do Congresso, que só terminou na madrugada desta quarta-feira. Depois de uma terça-feira tensa no Congresso, manhã tranquila. Com uma sessão que se estendeu pela madrugada, algumas comissões no Senado tiveram que ser canceladas. Jader veio de São Paulo acompanhar a votação do projeto que regulamenta a gorjeta para os garçons na CCJ. Vai voltar sem uma decisão e frustrado com a manutenção do veto ao projeto que flexibilizava o fator previdenciário. Infelizmente, o veto foi mantido e aí os trabalhadores perderam essa condição e vai ser penalizado por esse fator previdenciário. Esse foi um dos 26 vetos da presidente Dilma a projetos aprovados pelo Congresso, mantidos na votação de ontem. Segundo o governo, se ele fosse derrubado, o impacto seria de mais de 135 bilhões nos próximos anos. Foi mantido também o veto à isenção de PIS/COFINS, que custaria 64 bilhões até 2019. Para os governistas, foi uma vitória do bom senso. Uma sessão histórica no sentido de pôr fim àquilo que se chama de pautas bombas, que independente de atender um setor ou outro, mas elas são muito ruins para o país. Foram apresentados 23 destaques. Dos 23 destaques, fizemos acordo na retirada de parte deles e ficaram 8. Dos 8, votamos 2 e faltam 6. Portanto, quem tinha, no início da sessão, 23 destaques de votação em separado e remanesceram 6, é um grande avanço. Para a oposição, vitória parcial, com base em barganhas políticas. O governo, apesar de ter leiloado quase a metade da esplanada dos ministérios, não conseguiu sequer colocar quórum. A sessão caiu às 2h30 da manhã, quer dizer, eram um pouco mais de 120 deputados federais, o que mostra a fragilidade do atual governo, que hoje não tem nem apoio popular e nem base política. A vitória do governo é uma vitória parcial, comprometida pela desorganização, pelo desrespeito ao horário, empurrando decisões importantes para a madrugada. Para esse economista, o resultado da votação é um sinal positivo para o mercado. O resultado global foi muito positivo. Há, ao que tudo indica, uma disposição de serenar os ânimos, né? De dar essas matérias como página virada e que se possa começar a olhar à frente. Ainda faltam 6 vetos para serem analisados. Entre eles, o que estende aos aposentados o aumento do salário mínimo. E o mais polêmico, o reajuste dos servidores do Poder Judiciário, que, segundo o governo, teriam um impacto nas contas de 36 bilhões de reais nos próximos 4 anos. A apreciação desses vetos vai depender de uma nova sessão do Congresso que ainda não foi marcada. Eu vou conversar com os líderes para convocarmos a sessão do Congresso Nacional para concluirmos a apreciação dos vetos. No que depender de mim, será o mais rapidamente possível. A medida provisória 676, que muda a fórmula para o cálculo da aposentadoria, foi aprovada pela comissão mista que analisava a matéria e agora segue para análise dos plenários da Câmara e do Senado. Ela é uma alternativa à atual regra do fator previdenciário, que continua valendo após o veto da presidente ter sido confirmado por deputados e senadores. Em junho, os parlamentares tentaram acabar com o fator, mas a decisão do Congresso foi vetada por Dilma. O relatório aprovado na comissão foi costurado na terça-feira à noite pelos parlamentares durante a sessão do Congresso que apreciava os vetos da presidente Dilma. O acordo permitiu que o veto ao fim do fator previdenciário fosse mantido. O deputado Paulderney Avelino queria pedir vista do relatório, mas foi convencido a votar pelos demais por causa do prazo de validade da medida provisória. Como o prazo é curto, senhor presidente, eu pediria encarecidamente a cada membro desta comissão que permitisse votar hoje,
para que possa ir para a Câmara e ali a gente faz todos os ajustes que for preciso e no Senado, porque ela perde a validade no dia 15 de outubro. Na verdade, nós estamos no limite do limite nesse item. A proposta ainda pode ser modificada pelos plenários da Câmara e do Senado, mas o texto aprovado diz o seguinte: para não sofrer reduções no salário com o fator previdenciário, o trabalhador que preenche o requisito para se aposentar por tempo de contribuição deve somar a idade que tem e o tempo que contribuiu para a Previdência. Até 30 de dezembro de 2018, essa soma deve alcançar 85 pontos, no caso das mulheres, e 95 para os homens. A partir daí, em 2019 e 2020, 86 para as mulheres e 96 para os homens. E a fórmula continua a aumentar de 2 em 2 anos, até que a partir de 31 de dezembro de 2026, a soma vai ter que chegar a 90 para mulheres e 100 para homens. No seu parecer, o relator lembra que o fator previdenciário continua valendo para o trabalhador que quiser se aposentar, mesmo que não tenha alcançado as somas necessárias. Ele afirma que o texto aprovado beneficia o trabalhador. Melhora a vida da trabalhadora e do trabalhador, porque permite que eles aposentem, estabelecendo o critério de somar o tempo de contribuição e o tempo de idade, 85 para as mulheres, 95 para os homens, sem ter que aplicar o fator previdenciário, que havia uma redução do dinheiro que o homem ou a mulher recebia em decorrência do fator previdenciário. Portanto, serão aposentadorias, digamos assim, cheias e, com isso, melhores condições de vida para todo o nosso povo. A votação do relatório da medida provisória 680 pela comissão mista que analisa a matéria ficou para a semana que vem. Com o objetivo de minimizar a crise econômica, a MP cria o Programa de Proteção ao Emprego e flexibiliza a atual legislação do trabalho. O Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, permite às empresas em dificuldades financeiras reduzir a jornada de trabalho e o salário dos funcionários como alternativa à demissão, mas por tempo determinado. O relator alterou o texto original e duplicou esse período de 12 para 24 meses. A ideia é que, durante esse tempo, o governo federal complemente metade da perda salarial dos trabalhadores, que pode chegar a 30%. O deputado Daniel Vilela acatou 26 das 175 emendas apresentadas. Existiam critérios que seriam dificilmente atendidos pelas micro e pequenas empresas. Com esses novos critérios, com essas novas ferramentas, é bem possível que essas empresas possam fazer adesão. Outra novidade é o chamado Fast Track. Por exemplo, na construção civil, receber uma nova obra e ele estaria impossibilitado de contratar ou de recuperar a sua jornada integral de trabalho, porque senão estaria cometendo fraude no programa e seria inclusive penalizado com multa. Criamos esse Fast Track para que ele possa ter essa saída rápida e, consequentemente, retornar toda a sua pujança da sua produtividade, que é o que todos nós queremos, né? O relator também ampliou o prazo para as empresas aderirem ao PPE, de 31 de dezembro deste ano para a mesma data em 2016. É resgatar a competitividade da nossa indústria, da nossa empresa, tentar preservar o emprego. Lamento que o governo, me parece que tenha usado muito mais como uma tentativa de reduzir o dano do que uma estratégia propriamente dita. Isso já era algo para ter sido implementado há mais tempo como estratégia de política econômica do governo. A maioria dos parlamentares pediu um tempo para analisar as alterações. Ficando para o dia 30, ainda está dentro do calendário, de maneira que no dia 30 a gente tivesse o compromisso de encerrar a votação. Alguns parlamentares têm uma preocupação. Pelo texto, o acordo coletivo vai ter mais força que a legislação trabalhista. Ainda gostaria de discutir essa questão
legislado do negociado sobre o legislado, que é uma preocupação que particularmente eu tenho, uma questão polêmica, e levar polêmica para o plenário não é uma coisa boa, e por isso que acho de bom alvite esse adiamento. A essência do programa está no acordo coletivo, e eu penso que esse momento, inclusive de retração econômica do país, talvez seja uma oportunidade para a gente avançar na modernização dessas relações de trabalho. 3 projetos orçamentários com planos, diretrizes e gastos da União tramitam atualmente no Congresso Nacional. No Senado, parlamentares começaram a debater também a maneira como essas leis são elaboradas. A matéria está na Comissão de Assuntos Econômicos, que fez um debate técnico sobre a Lei de Finanças Públicas. De 4 em 4 anos, o Poder Executivo manda para o Congresso um projeto com as metas da União a médio prazo. É o Plano Plurianual. Para cumprir essa programação, o governo precisa definir o que será prioridade a cada ano. Isso é feito por meio da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir daí, é a vez de elaborar o orçamento do país, que prevê como gastar o dinheiro dos impostos. Todo esse processo é regulamentado pela Lei de Finanças Públicas, que já tem 50 anos. Só que agora o modelo pode ser simplificado a partir de um projeto em debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto estabelece que o plano plurianual seja baseado no projeto de governo do presidente eleito. Consultores do Congresso e técnicos do governo comentaram a proposta, que também cria um sistema nacional para facilitar o acesso do cidadão aos investimentos públicos. Qualquer ministério, qualquer setorial que tenha uma iniciativa de um projeto de investimento, essa iniciativa seria encaminhada para um órgão central. Então, dessa forma, nós teríamos um banco georreferenciado que permitiria ao cidadão saber quais são os projetos que o governo está pensando em empreender nos anos seguintes. Ao criar esse sistema, você pode estar também determinando uma rigidez orçamentária maior ainda. A proposta é fazer um orçamento federal mais enxuto, que trate apenas das receitas da União. Os recursos repassados aos estados e municípios ficariam de fora. Esse projeto é fundamental ao criar uma regra crível e bem amarrada de estimativa da receita. Ao fazer isso, ele reduz essa possibilidade do orçamento ser uma peça de ficção. O projeto também se integra à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos propondo uma outra forma de organizarmos as nossas finanças públicas, os nossos planos plurianuais, a LDO, o orçamento e assim por diante. A CPI do futebol aprovou nesta quarta-feira a quebra do sigilo bancário e fiscal de José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Marinho está preso na Suíça, acusado de participar de uma rede de corrupção envolvendo a FIFA. A comissão de inquérito também quer a movimentação bancária de José Margulis, que negociava transmissões esportivas. O empresário suspeito de intermediar propinas para cartolas está na lista de procurados da Interpol. A comissão especial que analisa a Agenda Brasil aprovou por unanimidade um projeto de lei da senadora Lúcia Vânia que prevê R$1.950.000 em 2015 para incentivar as exportações de estados, municípios e do Distrito Federal. O clima esquentou quando os senadores passaram a debater um projeto de resolução que estabelece limites para a dívida da União. O relatório do senador José Serra remete à Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando um prazo de 15 anos para que a relação entre as dívidas e as receitas da União alcancem limites máximos. A dívida consolidada, hoje correspondente a 5,6 vezes a receita líquida, não poderá ser maior que 4 vezes. Mas isso, é claro, depende do cumprimento de sucessivos superávites fiscais. Segundo o relator, o equilíbrio fiscal constitui etapa fundamental para a retomada do crescimento e a consequente saída da crise. O senador José Serra alerta que PIB menor que 1% implica prorrogação do prazo para cumprimento da meta. Não satisfeito, o senador Lindbergh Farias alega que a rigidez fiscal compromete inevitavelmente as políticas sociais do governo. Esse projeto ainda vai ser discutido no plenário. Esse é um projeto muito ruim, porque no momento de recessão econômica significa dizer mais cortes em programas sociais
Isso aprofunda a recessão, aprofunda a desaceleração econômica. Eu diria para você que se para alguma coisa serve o equilíbrio fiscal no Brasil, é exatamente para dar sustentação à melhoria do gasto público. Mais investimentos na área social e menos juros. Aprovado na comissão, o relatório segue agora para discussão no plenário do Senado. A Comissão de Meio Ambiente realizou a segunda audiência pública para discutir um projeto que estabelece regras para a preservação da calha do rio Araguaia. O texto, de autoria da senadora licenciada Cátia Abreu, proíbe a construção de barragens no rio, que banha 5 estados brasileiros. De acordo com o projeto, a calha principal do rio Araguaia, com mais de 2.000 quilômetros de extensão, deve ser preservada com suas características naturais. A ideia é contribuir para a preservação ambiental e o desenvolvimento do potencial turístico do rio. Na primeira audiência pública, o senador Donizete Nogueira explicou a motivação do projeto. O argumento central do projeto é de que o potencial turístico do rio Araguaia supera seu potencial de geração de energia elétrica. Na segunda audiência, ele apontou os riscos que a construção de barragens pode trazer ao rio. Vai alterar a questão da pesca. Uma das grandes reclamações é a mortandade de peixe que está havendo lá na hidrelétrica do Lajeado. Mas a representante do Ministério do Meio Ambiente criticou o projeto. Segundo ela, a preservação da calha do rio é apenas um dos aspectos que a Política Nacional de Recursos Hídricos preconiza. O mais importante é a proteção da bacia hidrográfica como um todo. Os problemas normalmente não estão nas intervenções na calha do rio, mas nas intervenções relacionadas ao uso e ocupação do solo que afetam a calha do rio. A transformação do rio Araguaia em uma unidade de conservação, uma espécie de rio-parque, foi apontada como um caminho para manter a prioridade do turismo dentre os múltiplos usos do rio. Por que não preservar, né, o rio Araguaia, se a gente já tem o Tocantins e tantos outros rios que sofrem e onde são construídos barramentos, e preservar o rio Araguaia. Com isso, não significa que os usos múltiplos fiquem comprometidos de forma alguma. A gente precisa observar bem, né, como será essa questão do Rio Parque, já que a rigor os parques e reservas biológicas e outras unidades de conservação são de proteção integral, né? Eu não tenho dúvida que encontraremos aí caminhos que eu não considero do meio, são caminhos retos, né, caminhos que aproveitam as oportunidades econômicas, mas tendo, e eu repito a palavra, o menor impacto ambiental possível, porque impacto zero eu realmente não conheço e não sonho com isso. A gente está levantando essa tese também de ter uma unidade de conservação chamada Rio Parque. Como proteger o rio, explorá-lo economicamente, socialmente, sem degradá-lo. Esta edição termina aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.